Bom dia, meus amores, boa tarde e boa noite, porque a gente não sabe que horário que vocês estão assistindo, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Felipe Dezê, eu sou produtor cultural, diretor-geral e arte educador pelo coletivo Quinto Elemento. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto o Hip Hop por Ele Mesmo, Quem Faz o Corre. E hoje que vão começar as entrevistas, gente. E hoje que a gente vai realmente ver quem é que faz o corre, quem é que fez o corre, quem é que ajudou a fundar e a expandir essa cultura, esse movimento sociocultural no nosso país. Então hoje a gente vai ter a honra da presença da Big Girl Cristiane Dias, ela que é pedagoga, dançarina, pesquisadora, e eu poderia gastar o resto do vídeo aqui falando tudo que ela já fez, todas as qualidades e as potências dessa mulher incrível. Mas eu vou deixar para ela mesma fazer isso. Então vamos que vamos, gente. E antes de começar, eu já vou pedir para vocês deixarem aqui o seu like aqui embaixo e também já segue o nosso coletivo, não só no YouTube, mas nas outras redes, porque esse é o segundo episódio, então ainda tem mais alguns episódios, tem outras entrevistas incríveis com pessoas que, eu não tenho nem palavras para dizer a honra que é ter essas pessoas nesse projeto, tá? Então é isso, meus amores, e caso vocês não tenham visto o primeiro vídeo, já entra aqui no canal, na playlist, e procura o vídeo sobre a história do hip hop e também sobre a história do hip hop no Brasil. Vamos que vamos, gente, hip hop vive. Boa tarde, gente, aliás, bom dia, né, porque a gente está aqui falando de manhã, mas quem está assistindo pode estar vendo à tarde. Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todas que estão assistindo essa entrevista maravilhosa. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo. É algo que eu me irrito quando eu vejo o vídeo no YouTube, mas eu vou fazer. Gente, antes de começar essa entrevista, já deixa o like pra gente, tá? Deixa um likezinho aí embaixo. Também deixa aí o seu seguir aí no nosso canal, porque vão sair mais vídeos, vão ter outras entrevistas incríveis. E se você não viu o primeiro episódio ainda, assista, que é o primeiro episódio do projeto. A gente fala um pouco sobre a história do hip hop no Brasil, tá? E para complementar essa pesquisa, a gente trouxe aqui as narrativas das pessoas que criaram e fizeram esse movimento maravilhoso que salvou a minha vida, salvou a vida do pessoal do audiovisual, salvou a vida do coletivo. Então vamos lá, gente. Hoje eu estou aqui falando com uma rainha da dança, não só da dança, uma rainha da pedagogia através do hip hop. Vamos lá, Big Girl Cris. Primeiro, eu quero que você se apresente, porque a gente como artista, eu pelo menos tenho uma dificuldade em falar sobre mim, e eu gosto de trazer essa prática para quando eu estou conversando com alguém, porque eu acho muito importante. Então, Cris, apresenta um pouco sobre quem você o que você faz, fala sobre o seu livro, que eu vou comprar em dezembro, já está na minha listinha. Seja bem-vinda, rainha. Obrigada, achando que você já tinha o livro, porque eu quero encaminhar para algumas pessoas, eu estou encaminhando, na verdade, né, para algumas pessoas, então eu vou encaminhar um livro para você, pode deixar. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a Abigail Cris, eu falo daqui do estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre mim, depois a gente vai trocando, né? Eu sou dançarina de break, faço parte de um coletivo, sou mentora de um coletivo chamado Ghetto Crew, atualmente. Faço parte de um grupo de grafite chamado Opening. Nesse grupo a gente desenvolve um projeto chamado Quadro Negro nas Escolas. Eu faço parte do corpo diretivo da Federação Paulista de Break, da Confederação Paulista Brasileira de Break, porque o break está indo para as Olimpíadas, né? Então essa discussão ela é recente para a gente, né? Para nós brasileiros, né? Então tá bem calorosa assim as opiniões e tal, mas estamos seguindo. Eu sou pesquisadora há 10 anos, arte educadora há 20 anos. Então o livro ele surge dessa imersão entre pesquisação, né? E meu trabalho enquanto arte educadora. E eu acho que basicamente é isso. Atualmente eu tenho ajudado, auxiliado durante a pandemia alguns coletivos, no sentido de
escreverem editais, né, para eles participarem dos editais. Então eu estou ajudando a galera de Paraisópolis, que é uma quebrada aqui, uma das maiores favelas de São Paulo, que dentro do projeto chamado Favela Me Criou. A gente tem um projeto Quadro Negro nas escolas que a gente denominou Minha Escola é um Museu, e a gente vai transformar uma escola em um museu, né? Essa é a ideia, depois a gente pode trocar. E tem um grupo de dança, Psicocrio, que está realizando também um projeto da favela para o mundo da dança. Então a gente está auxiliando essa galera aí nessa construção, né? Porque a ideia não é só a gente crescer individualmente, mas sim pelo coletivo. Então os meus trabalhos eles estão sempre voltados para a comunidade, para a comunidade assim como um todo, né? Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de pessoas e de vidas. E é isso que é o hip hop, né? Com certeza. Meu, eu só tenho a agradecer a sua presença, porque eu também comecei uma pesquisa sobre o hip hop esse ano e durante as pesquisas eu encontrei seu nome e eu falei, meu, olha essa mulher, ela é pesquisadora, ela faz exatamente o que eu faço, ela tem esse livro, porque primeiro eu encontrei o livro, né, que eu fiz uma listinha de livros que eu precisava ter para minha pesquisa e foi surgindo um monte, assim, eu vi o seu. E é um livro que eu quero muito, porque o coletivo a gente trabalha com as escolas também. Então, a hora que eu vi o seu trabalho, eu falei, meu, assim que acabar essa quarentena, eu vou trazer ela aqui em Salto para falar com os alunos também. Fala um pouco pra gente como é que foi a quarentena para você do hip hop, pra gente que é da rua, a gente que está sempre nas escolas, nas ruas, nos palcos. Como que foi esse choque? Porque assim, o coletivo, quando veio a quarentena, a gente ficou um mês parado sem saber o que fazer. E aí que a gente conseguiu retomar lá em abril. Março inteiro foi o mês inteiro sem saber o que a gente fazia da vida, né? Porque não tinha mais escola, então o nosso carro-chefe de produção não tinha mais. Como é que foi para você se adaptar? Então, fiquei doente assim um período. E aí veio essa ideia de ajudar as pessoas a escrever editais, porque eu falei, vou fazer o quê? Vou ajudar as pessoas a quebrar. Eu não podia estar no front, porque eu sou uma pessoa de militante, de ir para as ruas e tal. Como eu estava doente, minha imunidade estava baixa, eu não podia ir para as ruas. Então eu falei assim, como que eu posso ajudar as quebradas de um jeito que eu esteja protegida? Então eu falei, comecei a escrever projetos para a galera e tal. Esse foi serviu de cura, digamos assim, né? A escrita ali naquele momento serviu de cura para que eu pudesse entender. Perdi amigos, familiares, né, durante esse processo. Hoje a gente está tentando se reinventar, né, enquanto grupo de pesquisa, o meu grupo de pesquisa. Eu faço parte de um grupo chamado Pambundila, da Faculdade de Educação. Hoje eu estou dentro de um programa sobre humanidades, direitos e outras legitimidades, né? É um programa que se chama Diversitas, assim, é a nossa cara para quem quer almeja seguir essa carreira acadêmica, assim. Eu acho que é um programa que dialoga direto com a comunidade e a gente vem provocando esse trânsito. Eu também consegui fazer aquele festival online, né? Que foi o Pedagogia Hip Hop, que também foi um presente, assim. Sim, é fruto de uma emenda parlamentar, porque às vezes a gente também não tem noção do que a gente pode fazer sem nada, né, sem dinheiro, mas se a gente tem a nossa voz, né, a nossa oralidade, a gente tem que usar isso, é o que a gente tem hoje. E eu acho que é uma coisa muito bacana, embora eu não goste muito de falar, né, mas eu tive que fazer esse exercício, esse esforço, e eu consegui conhecer pessoas que desenvolvem hip hop na floresta, em meio a florestas. Então eles chamam de hip hop de floresta, que eu nem sabia que tinha esse nome, assim. Eu conheci várias sociedades indígenas, então, que trabalham com hip hop. Então isso para mim tem sido bem gratificante nesse sentido. Meu, que da hora! Nossa, eu já vou anotar aqui hip hop de floresta, porque eu quero muito pesquisar sobre isso. Vamos ver aí se em maio sai nas redes do coletivo alguma coisa. Cris, agora eu quero que você fale um pouco pra gente sobre como que foi seu primeiro contato no hip hop. Porque assim, eu fiz uma pesquisa, né? Eu pesquisei o contexto histórico da época, fiz uma pesquisa da memória coletiva.
Mas eu gosto também de saber as memórias individuais, né? Então fala pra gente como que foi, em que época do hip hop você começou, quando, o que estava acontecendo no país naquela época, o que estava acontecendo com você na época e como que foi esse contato com o hip hop, o amor à primeira vista. Então, como eu já falei, né, eu cresci numa favela, né, e aqui na Zona Sul de São Paulo, eu cresci, era em torno dos anos, em meados dos anos 80 para 90, né, essa década, que foi uma década de muita extrema violência aqui em São Paulo, e eu estava localizada no Triângulo da Morte, num lugar onde foi decretado pela ONU como o pior lugar do mundo para se viver. Então, eu estava entre Jardim São Luís, Capão Redondo e Jardim Ângela, Parque Santo Antônio também. Minha família ficava assim entre Parque, Capão. Eu fiquei bastante tempo no Parque Santo Antônio, que é um bairro, hoje é ainda um bairro, se eu não me engano, tudo vira bairro, distrito, a gente confunde, né? Porque as coisas vão crescendo. Hoje, Jardim São Luís é um distrito onde eu estou localizada agora. E o rap aqui, o hip hop, ele veio muito forte, né? Então a Zona Sul, ela tem esse histórico de trazer essa potência política, porque aqui a gente está perto da estrada do Emboimirim, que é um lugar onde acontecia muitas manifestações, de muitos movimentos sociais, né, de posses. Então eu estava entre a Casa de Cultura do Emboimirim e a Casa de Cultura de Santa Amaro. E esses dois locais aconteciam encontros mensais de rap. Então, quando a gente fala assim, quando a gente brinca, né, de relembrar as músicas dos Racionais, né, ou quando a gente fala, estuda o álbum Sobreviver no Inferno, né, que é realmente uma literatura que traz essa realidade do nosso cotidiano, né. Quando o Mano Brown fala, chegou o fim de semana, todos querem diversão, né, e aí ele relembra o fim de semana no Parque Santo Antônio ali. Então, são todas essas coisas que vêm na minha memória, na memória da minha infância, né? Dos lugares onde eu brincava, dos lugares onde eu tive que pular, né, em cima de pessoas que tinham sido assassinadas. Então, quantas vezes eu costumo dizer que a gente brincava de esconde-esconde de bala perdida, né? Literalmente a gente fazia isso. Então, era um lugar muito violento, mas que ao mesmo tempo é um lugar até hoje que traz consigo a cultura, as culturas populares. É um lugar muito, traz esse movimento muito forte. Então, quando eu comecei, meu irmão era cantor de rap, né? Ele se tornou cantor de rap, meu irmão mais velho. E ele, meu primo, ele levava a gente para as baladas, para os encontros e para essas posses, né? Onde a gente podia, eles desenvolviam letras de rap e a gente podia estudar sobre política e sobre a consciência negra, né? Então ali a gente já estava meio que pegando essa questão da identidade negra. Então eu cresço junto a isso, né? A minha infância, entre a infância e a adolescência, eu tinha um tio que era irmão da minha mãe, né? Chamado João, e ele ia muito ao centro. E lá tinha os bailes blacks. Então toda essa coisa, essa questão do movimento Black Power, dessa questão de ter a estética, né? O cabelo Black Power, calça boca de sino, eu presenciava isso dentro da minha casa. Fora isso, né? Quando a gente, conforme foi avançando o rap, que era mais forte aqui na nossa quebrada, eu tive contato, nos eventos eu tinha contato com os dançarinos, mas a dança sempre teve em mim, porque esse meu tio dançava e passava os passos pra gente, né? Aos 6 anos de idade eu ganhei meu primeiro cachê, eu brincando assim, porque meu tio passava o chapéu nos botecos lá, e a gente ganhava as moedinhas, minha irmã dava mortal, assim, e aí os caras achavam o máximo tal, e dava moedinha, a gente juntava dinheiro, aí pela primeira vez eu consegui juntar uma graninha e comprei uma roupa, assim, de fim de ano, pra mim e pra minha irmã, porque a gente era bem pobre, né? Então, a primeira grana que eu ganhei, assim, oficialmente, foi com a dança. Aí depois eu falo que a dança me salvou, porque a dança me levou para o movimento, né, do meu próprio corpo, porque entre 6 e 7 anos eu fui atropelada e perdi os movimentos. Eu fiquei tetraplégica por 1 ano e meio. Então eu entrei em coma e etc.
E aí, quando eu via todo mundo se mexer, brincar e tal, meus pais não tinham condição de comprar uma cadeira de roda. Ainda bem que eu não tive cadeira de rodas, porque eu acho que isso ia me travar, né? Então eu ficava na cama, mas eu ficava tentando me mexer. Não tínhamos condições de fazer fisioterapia, mesmo gratuita, pelo SUS, porque tinha que pagar a condução. E nesse período meu pai ficou desempregado, minha mãe, então foi um caos na nossa vida, assim. E aí, quando a minha mãe deixava a televisão ligada e eu via a galera dançando, né, nos programas e tal, e aquilo me motivava a querer me movimentar. Então, acho que a partir daí eu falei assim, eu vou dançar independentemente de ser a melhor dançarina do mundo, né, ou para competição, quero dançar para a vida. E o break, ele entrou na minha vida paralelamente com essa coisa de eu ir para os eventos, querer fazer alguma coisa dos elementos, só que eu não tinha voz, equipamento para cantar, os equipamentos para DJ era caro, para spray também era caro, então restou o corpo, né? Falei, vamos lá, a gente ficava treinando, e na época que eu treinava nessas casas de cultura, os meninos eles iam ao centro, ia na São Bento e tal, só que eu não podia ir, né? Porque mulher é mais complexo para sair de casa e tal, os pais não deixam, porque eu sempre falo, o lugar de reconhecimento do hip hop é a rua e é a noite, né? E para a mulher é muito difícil. E naquela época, para a gente ser reconhecida, a gente tinha que usar calça larga, camisetão, enfim. E aí, isso tudo já era um drama na nossa vida, né? E aí, como que a gente se reconhece na rua, num lugar que é proibido, né? Lido como proibido para as mulheres, né? E muito violento. Então, a gente tinha que criar meio que alternativas para a gente poder aprender. Então, às vezes eu aprendi um top rock hoje, num sábado, e um Indian Step, por exemplo. Aí só no outro mês que eu ia ver se estava bom para ver se os caras iam me passar outro movimento. Então, às vezes, eu falava, não tá bom. E eu ficava lá, né, treinando até eu conseguir ganhar outro passo. Porque era tipo um troféu. Ganhar um passo novo, né? Era um troféu pra gente. Então, a gente tem essa coisa de respeito com os mais velhos muito forte. Então, eu, particularmente em meados dos anos 90, que eu comecei a levar a sério a dança. Mais ou menos para o fim dos anos 90, eu começo a entender o hip hop como um projeto social, né, para ajudar as pessoas e tal. Porque eu participei de um grupo chamado X-Dance, era uma companhia de dança que tinha 60 pessoas na época. Tinha 30 pessoas de Juquitiba e 30 pessoas aqui da região do entorno da Imbuimirim. E aí a gente ensaiava na Casa de Cultura do Imbuimirim e em Juquitiba. Então a gente participou de festivais grandes, assim como o de Poços de Caldas, que eu esqueci o nome, a gente sempre participava dele. Tinha o Mapa Cultural Paulista, então a gente tinha contato com outras danças, né? Dancei em teatro municipal, por exemplo, com a dança. Então, quando eu decidi, eu falei assim, e lá eu dançava locking, dançava pop, eu dançava outras vertentes. As meninas desse grupo, elas não dançavam break. Então, elas me achavam muito masculina, né? Eu tinha um problema muito grande nesse grupo. Mas, paralelamente a isso, eu dançava bem porque eu tinha força, né, resistência por causa do break também, e acabei tendo essa noção corporal mais rápida que as outras meninas. Então, eu já me destaquei, já fui dando aula, sendo convidada para dar aula no susto, né, como todo mundo. E assim eu me tornei também arte educadora, mais ou menos há 20 anos. Aí depois, assim, né? Claro que eu fui me relacionando com o rap, eu acho que o rap sempre fez parte. E assim, o rap ele foi uma coisa que me levou para a pedagogia. Porque eu via meus amigos, eles ficavam querendo escrever no caderninho, né? Anotar, eles tinham dificuldade. Então eles gravavam na fita cassete, naquele que é o boombox, que a gente chama de boombox, né? O gravador. Então eles ficavam gravando, picotando a fita e tal. Porque não tinha essa coisa. E isso me dava uma aflição. Eu falava, poxa, a galera não sabe escrever. A galera é muito boa, só que eles não conseguem escrever as suas próprias letras, né? E muitas vezes se perdia. E tinha muitos talentos que eram perdidos por causa da comunicação, que não conseguiam negociar os seus cachês, por exemplo, por causa da fala, né? Porque a gente fala que a gente tem o modo de se falar capão, né? Então aqui tem um jeito de se falar que é um jeito marginal, lido para essa sociedade, mas que no fundo a Lélia Gonzalez fala, né? É o nosso português, né? São as nossas raízes, né?
Então, tinha essa questão também. E aí, quando eu me tornei arte educadora, teve dois lugares assim que para mim foi fundamental, que foi o Centro Social Santa Mônica. Era um ateliê terapêutico e lá as crianças eram atendidas em grupos, né? Então tinha terapia de grupo. As crianças do Fundo 1 da primeira e da quarta série era pós-turno, né? Elas saíam da escola, a escola ficava ao lado desse lugar, que era um convento até de estado terminal. Então as freiras que estavam muito doentes, acamadas, elas iam para esse lugar. E uma das freiras que tomava conta quis criar um ateliê para atender essas crianças, né? Só que eles cresciam e não tinham o que fazer, ficavam brincando de pega-pega, de esconde-esconde lá, nos arredores, porque eles queriam fazer parte. E aí o meu grupo, né? Um dos rapazes do meu grupo foi convidado a dar aula lá, e aí me chamou para ser voluntária lá. Aí, paralelamente a isso, tinha a Casa de Cultura, que sempre as pessoas estavam pedindo para a gente dar aula lá, enfim, né? E aí o outro lugar foi a Casa do Zezinho, mais para frente, que o coreógrafo do meu grupo, que era o X-Dance, que depois a gente cria em 2003 o Silêncio Criativo, né? Porque o X-Dance é extinto. E esse Silêncio Criativo era para ser um projeto social e virou uma CRIO também. Né? A nossa ideia era de ser um projeto social em 2003, assim, com a galera que fazia atividades aqui na Zona Sul. E aí, a pedagogia ela veio surgir, o jeito de se dialogar com essa galera veio surgindo antes do Paulo Freire, antes de eu ter noção do Paulo Freire, né? E aí eu fui fazer matemática na Unesp. Quando eu volto, eu fiquei 1 ano e meio. Aí quando eu fiquei em Presidente Prudente. Aí quando eu volto, eu falei assim, não, é isso que eu quero para a vida. Porque eu já tinha, aos 18 anos, eu tinha participado do censo, eu tinha entrado num concurso do censo do IBGE, né? Eu fui pesquisadora, eu passei no concurso da São Paulo Transporte, que fiscaliza os ônibus aqui, né? O transporte público em São Paulo. Isso tudo entre adolescente, passando essa fase dos 18 até os 23, mais ou menos, assim. E paralelamente eu dançava, né? Ensaiava às madrugadas com o meu grupo, quando a gente estava trabalhando, tinha ensaio na madrugada. E aí a gente foi seguindo, né? E aí eu me tornei pesquisadora, porque eu estava na casa do Zezinho em 2010, dando as minhas atividades, e a orientadora ela acabou indo fazer uma visita, que ela queria fazer um campo lá com os pesquisadores. E aí ela acabou me convidando. Então, aí juntou tudo, né? Aí vem juntando essa coisa. E tem, eu acho que 5 anos, vai fazer 6 anos já, que eu faço parte do OPNI, né? Que é o grupo de grafite, porque eu encontrei o Val, que é um dos líderes do grupo, um dos componentes, eu encontrei ele dentro da pesquisa, assim, a gente dividiu o mesmo campo praticamente. Aí a gente se uniu e hoje a gente desenvolve projetos juntos. Ai, que da hora. Bem, eu já vou engatilhar aqui, porque quando eu falei, não, eu vou realmente fazer a minha pesquisa, porque até então eu estudava por estudar. Aí eu falei, não, eu vou escrever pelo menos alguma coisa, vou atrás de livros para encontrar informação. E eu fui encontrar, eu achei que tinham poucos livros de hip hop no Brasil. E aí eu encontrei um monte de livros, assim, ó. Tanto que, eu ainda não consegui comprar todos. E você viu, né, lá no festival, tanto de pesquisas que estão sendo executadas, né? Sim. Eu recebi muitas, foi muita gente, assim. E ali eu acho que foram em torno de 13 projetos sendo apresentados, né? E foi um festival assim sensacional. Eu consegui acompanhar ele praticamente inteiro, só alguns dias que eu não consegui. E eu quero saber como é que foi para você o processo de concepção, de falar, não, eu vou parar e escrever, concepção, escrita e o processo de lançamento do livro, mesmo que tenha sido travado um pouco pela pandemia. Porque isso vai servir também para mim, para quando eu for pensar em lançar o meu, já estou fazendo aqui uma pesquisa rápida. Bom, esse processo de escrita, né, para mim foi bem doloroso, não foi fácil, e eu só consegui escrever literalmente dentro do mestrado quando eu me mudei, assim, eu me mudei e... Por quê? Foi assim, em 2015, minha mãe estava acamada, minha mãe faleceu, e foi o ano que eu entrei na pesquisa, né? Passei no processo seletivo. Então, paralelamente a isso, eu me separei e eu saí do grupo que eu criei
Então, pensa na minha cabeça como estava. E aí daqui a pouco veio desapropriação, e aí começou a virar uma bola de neve de um monte de coisas que não estavam dando certo. Aí minha orientadora falou assim, ó, a solução é a que eu tenho mais, é você vir morar numa república, no CRUSP. E aí eu falei, nossa, de novo, porque eu já tinha morado em república antes, né? E a gente sabe como que é. E lá não é um ambiente confortável. É muito pequeno, falta tudo também, assim, mas dos piores, pensando assim, para quem já morou em Barraco de Pau, ali tava era um paraíso, né? Que eu já tinha perdido casa por alagamento, incêndio, então para mim ali estava bom, né? E foi o lugar onde eu pude centrar a mente. Então a sua mente tem que estar boa para você escrever, já começa por aí. A gente tem um problema com a escrita muito forte que é ancestral, né? Porque quando a gente entra nas universidades públicas, a gente entra, existe um descaso, né? Os professores não acreditam, e não é por querer, né? Tá no inconsciente ali de que a gente tem uma escrita que a gente escreve, né? E a gente absorve isso. Eu não sei escrever, então a gente vai. A população negra, os indígenas, os quilombolas, a gente tem isso com a gente não sabe escrever. Por quê? Porque não é que a gente não saiba escrever, a gente tem dificuldade de entender essa língua eurocentrada, né? Esse é o grande problema. E paralelamente a isso, né, isso era um grande embate, né, porque aí você começa a fazer artigo antes, eu escrevi artigos antes, né, porque assim, para fazer vocês entenderem, quando eu iniciei minha pesquisa, eu entrei dentro de um projeto de política pública, de melhoria do ensino público. E aí eu recebi uma bolsa chamada FAPESP, uma bolsa técnica. Eu recebi por 2 vezes essa bolsa, por 2 anos. Então, quer dizer, eu ganhei uma vez e ela foi renovada. Isso pagava os custos, né? Me auxiliava nos custos da pesquisa, né? Então, aí eu saí de alguns trampos que eu fazia como oficineira para poder me dedicar a essa pesquisa. Então, isso também já é um ponto. Aí, a outra coisa é que, assim, quando você está em campo, você tem uma dificuldade eu tinha uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que eu estava naquele campo, que eles eram um objeto, eu também estava naquele bairro. Eu também passava as mesmas, por exemplo, quando eles tiveram desapropriação, eu passei, a casa deles pegou fogo, a minha casa pegou fogo. A casa deles alagou, a minha casa alagou. Então, assim, as mesmas dores que eles tinham, eu tinha. Então, parecia um luto que não passava. Então, os meninos estavam sendo exterminados, mas muitos eram meus alunos, né? Faziam atividades comigo, que lá a gente chamava de Zezinhos. Que a casa do Zezinho ela fica no distrito Capão Redondo, né? Entre Jardim Lídia. É meio entroncamento, assim, mas assim, fica próximo do metrô da estação Capão Redondo, para situar a galera, assim. Então, tudo que acontecia, todas as mazelas que ocorriam ali, eu também estava enfrentando. Então, eu precisei sair. A minha saída do bairro foi fundamental para eu poder entender o objeto, né? E ver, assim, como objeto, assim, porque eu falo, não sou eu, né? Tinha que sair dali algumas vezes. Mas depois eu falei assim, por que não? Eu tenho que estar aqui, né? E uma das pessoas foi a Ruth Reis. Ela falou, você faz parte disso, então você tem que se colocar. Porque existe um grande problema, se colocar ou não, né? Tem um autor chamado Marc Lamont Hill, que eu acho que você já deve ter visto na lista de suas pesquisas, que é esse livro aqui. Ai, sim, inclusive um professor daqui da minha cidade, a gente fez um projeto de parceria com a escola de vídeos para a escola que ele dava aula. E aí ele pediu uma lista de livros para ele mandar a escola comprar. E esse livro que você está segurando foi um que eles compraram. E esse livro aqui, ele é traduzido graças ao nosso grupo de pesquisa. A gente resolveu traduzir, Obrigado. Eu pedi aí o tio Vini, que era um cara que compartilhou, fez a docência comigo, lá na casa do Zezinho, que o nosso método é pesquisa em ação.
Então a característica do nosso grupo é de fazer a docência compartilhada. O que é isso? É uma docência entre o professor, no caso, na escola, quando a gente está atuando dentro da escola, que a gente já atuou em ONG, né? Como a gente atua na Casa do Zezinho. Então, é o professor e o artista popular. Então, tem gente do teatro negro, da capoeira, do hip hop. Então, é um grupo que tem mais de 30 pessoas, 30 pesquisadores, é bem grande. A gente estuda, a gente vai na linha da Lei 11.645, né? Que ela trata das culturas africanas e trata da obrigatoriedade, né, das culturas africanas, afro-brasileiras e os saberes indígenas dentro dos espaços educativos. E aí a gente contribui com a inserção dessa cultura, né, dessa lei dentro das escolas. Então a gente tem um livro que é esse livro aqui, ó, ele é fruto do nosso último campo. Mas voltando lá na pergunta. Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever sobre o campo, eu tinha uma dificuldade porque era um luto eterno, assim, não saía daquilo. Aí eu falei assim, eu tenho que deixar esse livro de uma forma poética. A Beatriz Nascimento, ela fala assim, olha, a gente tem que sair desse drama, né? Porque toda vez que o negro entra na universidade, o preta, ou as populações que foram historicamente excluídas, a gente tem que falar da dor, tem que falar desse processo escravagista, tem que falar disso tudo e fica um derramamento de sangue, né? Então, meu mestrado, meu amigo falou assim, tá um derramamento de sangue isso daí. Aí eu fiquei, nossa, mas assim, tá, eu tenho que olhar, então, aí eu peguei um autor chamado Christian Betune, é um filósofo francês, e ele vai estudar o rap dentro do contexto dele lá, né, do país dele e tal. E ele pega a luz de Walter Benjamin e tal e estuda a telescopia histórica. Então é como se ele fala assim que aí ele vai falar do rap, que existe uma dificuldade, uma tensão entre duas polaridades, entre oral e escrita, e existe isso pra gente, né? Quando a gente se coloca enquanto pesquisadores ali. E aí eu tinha essa tensão muito grande, então eu falei, aí a minha orientadora falou, olha para o passado, ressignifica. Esse passado pode ser um passado, né? Mas pode ser um passado que foi ontem, como foi o caso do incêndio que aconteceu na minha casa e tem todo o histórico disso contado no livro, de como ocorreu essa semana dentro da ONG Casa do Zezinho, que foi uma questão também de uma semana de perdas, assim, né? E aí a gente vem carregando essa dor. E aí esse Marc Lamontville, ele fala assim, será que a gente deve agir como curandeiros feridos ou como curadores feridos, né? As sociedades indígenas também falam isso, né? Será que como que a gente pode ser uma ferramenta de cura, né? Então, eu comecei a pensar nisso. E aí eu falei, não, a gente precisa ressignificar. Então, a ideia do meu livro, né, vem com essa ideia de um corpo como a ressignificação de uma afromemória. A gente olhar esse passado, mas que pode ser um passado como quando eu vou lá para as revoltas, mas que pode ser um passado que é um passado atual, né? Então, a gente traz essa ideia do racismo e das violências que recai sobre os jovens, né? Porque também as pessoas às vezes perguntam, mas por que você não falou das mulheres, só das mulheres, no hip hop? Ou por que você não fez um projeto direcionado para as mulheres? Porque, assim, na favela a gente tem aquela coisa, a mulher gesta coisas, né? E a mulher faz coisas. Porque o genocídio, o extermínio, ele bateu na minha porta várias vezes, né? Então, isso aconteceu, meu irmão foi baleado, meu sobrinho foi exterminado, né? Foi executado. Então, e meus amigos, né? Eu e meu irmão mais velho, a gente escapou de 2 chacinas, então, assim, tem um histórico muito forte e eu tinha uma necessidade muito forte de denunciar isso, né? A gente tem o Abdias do Nascimento que denunciou isso com o Timbo, não sei se vocês já leram o genocídio negro, né? Então ele denuncia isso, mas ele traz uma perspectiva, né? Que é um projeto de alfabetização por meio do teatro, né? Então ele cria um programa para isso, um projeto. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou nessa vibe aí, vou criar um jeito, criar perspectivas de futuro. Então foi nesse linear. Escrever não é fácil.
né? Principalmente quando trata de dores, de coisas que nos tocam. Mas aí, ao mesmo tempo, tinha uma cobrança, porque assim, as pessoas aqui estavam falando ainda em 2010, ainda a gente ouviu os resquícios que o hip hop na educação, as pessoas da cultura não entendiam, achava que a gente queria engessar o hip hop levando ele para a educação. Tipo, é uma cultura e tal, mas as culturas populares, as culturas contemporâneas, que seja, elas têm que estar dentro do processos educativos. Porque senão, o que ocorre na educação é que existe uma grande evasão. Aqui em São Paulo existe uma grande evasão, e principalmente dos jovens, dos meninos, porque as meninas ainda conseguem se manter mais dentro conseguem finalizar o ensino médio. Quando a gente vai para o ensino médio é pior, aí você conta assim, tem sempre mais meninas do que meninos, tanto que assim, na minha época eu estudei durante 2 anos, o primeiro e o segundo ano, em sala só de meninas, não tinha homens. Então, para a gente ver o agravante, né? É muito grave. E aí, pensar em trazer, em engajar essa galera para dentro da escola. Aqui em São Paulo, a gente teve um projeto que foi na gestão do Paulo Freire, que chamou Repensando a Educação. Eu ganhei, né, da Sueli Chan e do Levi, o caderninho, deixa eu ver só, acho que ele é bem fininho. Eu não sei onde ele está aqui. Mas foi um projeto de inserção, né, de uma movimentação de levar o rap para dentro das escolas, para a educação de jovens e adultos, e isso impulsionou, né, que a juventude fosse para as escolas. Então, eu mesmo rodei várias escolas. Isso aconteceu em mais de 30 escolas municipais de São Paulo. Eu acho que foi nos anos de 1992, mais ou menos. E eu estudava escola estadual, mas eu ia para as escolas municipais. Eu pulava, os professores nem sabiam se eu fazia parte da escola, se eu não fazia. A gente entrava, a gente ficava sabendo disso por meio de boca a boca, e a gente entrava. E isso também foi um processo educativo que eu fui saber mais tarde, agora no mestrado, que eu falei assim, nossa, era um projeto chamado Repensando, e eu fazia isso sem saber que era um projeto, porque a gente, na adolescência, a gente vai, né? A gente é impulsionado pelas coisas que a gente quer e a gente vai. E aí, a outra questão que você fez foi em relação a como você fazer o livro, né? Então, o primeiro passo foi eu fazer o relatório, porque eu tinha bolsa, então eu tinha que entregar. Como eu disse, eu estava participando de um projeto de política pública, então a gente faz relatórios, né? E esses relatórios, eles vão pro órgão que está patrocinando, que no caso era a FAPESP. Aí, dentro disso, a gente faz o projeto de mestrado, tal, né? Eu fiz o projeto, e quando ele foi aprovado, né? Quando eu defendi, eles falaram assim, olha, esse projeto aqui você poderia publicar, porque é inovador e tal. Então, isso já foi um motivo, assim. E a editora, no caso aqui a editora Apres, ela foi uma das editoras que me convidou. Na verdade, 3 editoras me convidaram e aí eu fui atrás da EDUSP, só que a EDUSP, pequena USP, ela só publica para doutorado, né? E aí depois, sei lá, aconteceu algum movimento lá que acabaram me convidando também, mas aí eu já estava com contrato com a Apres, aí eu tive que finalizar. Essa parte de editoras e tal também é um processo que também tem que levar em consideração o que vai caber no seu bolso, mas ao que mesmo tempo dialogue com a temática que você vai estar abordando, né? Porque não adianta você pagar barato, que nem muitos amigos falam, eu vou em tal lugar, mas lá você vai pagar mais em conta, tal, só que por outro lado você não tem um retorno, né? Você não está dialogando com o seu público, porque isso é fundamental, né? Essa questão de não pode ser uma coisa afobada, tipo, eu quero fazer para ontem. Eu também estou para publicar um outro livro, mas assim, você tem que estudar. Do mesmo jeito que você está pesquisando, você tem que fazer de novo com a publicação do livro. No caso do meu mestrado, eu inverti. Se você olhar a minha dissertação, ela vai estar diferente. O meu campo está lá atrás, é a última coisa. E aí, a banca, ela sugeriu que eu trouxesse esse campo para frente, porque esse campo ele dá a luz para as docências compartilhadas que começam a acontecer nas escolas, porque a gente estava aqui, a minha orientadora estava numa escola, que era no Real Parque, ela sai da escola, ela vai para onde ela encontra a gente,
Só que lá na escola eles ainda não faziam, não tinha esse nome, eles falavam outro nome, não tinha um nome de docência compartilhada. E não tinha artistas, né? Então, os artistas eles vêm depois com esse processo de participarem dos pesquisadores e fazer essa imersão na ONG, né? E aí, essa coisa do artista e do professor, eles constroem, a gente entra, na verdade, o nosso projeto é assim, ele faz parte do plano político pedagógico, que é o PPP, né, da escola, porque a gente dá formação para todos os professores daquela escola, de uma escola só, vamos supor, que seja uma. E aí depois esses professores eles vão ter contato com as pesquisas que estão disponíveis, então com todos os pesquisadores. Aí vamos supor que um professor de língua portuguesa, que foi meu último campo, fale assim: eu quero fazer docência compartilhada com a Cris, eu sou do Break, então vou ter que dialogar com o professor com a disciplina de língua portuguesa. E aí a gente faz um plano de ensino junto. Aí dialoga, acha que está tudo perfeito, só que aí a gente vai para a sala de aula. Quando a gente vai para a sala de aula, a gente tem que dialogar com os estudantes, ver o que eles curtem, as culturas que eles praticam e tal, e dialogar. Então, eu falo assim, a gente tem que colocar tudo no caldeirão e ver o que emerge. Aí, a partir disso daí, dessas experiências, é que surgiu. Então, o meu livro, ele surge das minhas experiências, né? É muito da linha do que Bell Hooks faz, né? Da teoria feminista, da transgredir na educação, é muito daquilo que ela ensina, é muito daquilo que Paulo Freire fala, né? Dessa coisa do diálogo, da gente promover esse diálogo, né? A gente está em contato com o outro, olhar o outro, e as outras coisas, por exemplo, assim, tem um capítulo que fala das revoltas, né? Dos idos dos 1800. Foi uma coisa que também me incomodava porque eu não aprendi as revoltas. Eu nem sabia que tinha revolta dos escravizados, né, nessa época. A gente acha que aconteceu a abolição, uma coisa bem, né, bem tranquila, assim, né? Foi um acordo, a gente imagina que foi um acordo, assinaram lá, ok. É isso que a história vai passar pra gente, foi uma coisa bem tranquila, né? E aí, aqui na Casa do Hip Hop, de Diadema, logo quando ela surgiu, tinha a Hora do Conhecimento, e o King Nino Brau, que vai falar aqui também, ele passava um monte de informações para a gente, e parte do meu material de estudo do meu TCC, né, da minha graduação em Educação Física, ele contribuiu, então parte desse material, ele que me passou, assim, me instruiu. Então ele falou assim, olha, hoje a gente vai falar sobre a revolta dos malês, e falou lá rapidamente, só que aquilo não saiu da minha mente. Anos depois, quando eu entro em campo, né, meu último campo foi sobre a revolta dos malês, que chama Hip Hop Nagô, letramentos rítmicos e sonoros. Eu desenvolvi uma docência trina, né, com uma professora de língua portuguesa e uma trompista. Só que a trompista ela teve que eu falei, venha desarmada de suas teorias e de suas experiências, porque aqui você vai ter que trabalhar com os instrumentos de matriz africana. Então ela teve que se desconstruir, né, toda a formação dela para ela poder participar do projeto. Foi muito incrível, assim, a gente está para escrever sobre. A gente tem 2 artigos sobre ele, mas a gente está para produzir mais coisas. Então, para finalizar, assim, não tem uma receita de bolo, assim, para falar assim para você, olha, é esse o caminho, mas assim, a gente pode auxiliar para deixar mais suave, assim, para vocês, né, enquanto pessoas que querem iniciar uma pesquisa. Quando eu entrei na pesquisa, eu não tinha tanta bagagem teórica, né? Digamos assim, eu não tinha estudado a filosofia do Campo Negro. Isso eu fui aprendendo no decorrer, quando eu comecei a participar do grupo de pesquisa na USP, porque é um grupo de pesquisa que dialoga com as questões que dialoga sobre as questões antirracistas. Então a gente é um grupo que contribui com a luta antirracista, com uma educação antirracista. Então essa formação eu fui pegando, e o meu grupo de pesquisa também, né? Porque a minha orientadora é uma pessoa branca. Ela tem a formação dela da teoria crítica, da psicanálise, né? Então ela também teve que se desconstruir, né? E a gente vem dentro desse processo. Então, por exemplo, Frantz Fanon, aquele M-Baby, toda a nossa literatura, né? Desde Carolina, Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Beatriz, Conceição,
toda essa bagagem eu fui tendo depois, junto com esse processo de pesquisa. Então, o que eu achava de muito interessante na época, eu fui trazendo de interessante no sentido que dialogasse, assim, e a ferramenta que eu tinha. Por exemplo, quando as pessoas falam, ah, mas não tinha tantas mulheres, é porque eu não tinha domínio daquelas autoras. Eu fui ter domínio, eu vim ter domínio agora, né? Então, assim, é todo um processo também de construção, né? Porque a gente não tem essas coisas durante o processo de educação, né? Nossa, que resposta! Essa sua resposta me deu assim um mar de ideias. Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. É... Inclusive você falou da tradução de um livro. Vou deixar no ar isso aí para quando todo mundo tiver tempo. Saiu um livro. Eu não sei se ele foi lançado nos Estados Unidos, qual país, mas é um livro que saiu na gringa, né? É um livro, o nome é God Saves the Queen, que conta toda a história das mulheres no hip hop lá dos Estados Unidos. E eu consegui comprar esse livro. Eu deixei de comprar vários para conseguir comprar ele na pré-venda ainda, que estava mais barato. Ele chegou. E assim, eu tô só esperando alguém falar, viu, vamos traduzir esse livro pra gente traduzir. Então, o dia que você quiser, ó, tem alguém, a pessoa para traduzir a parte dos textos em inglês está aqui, ó, chama. Eu tô com os livros aí na fila para traduzir, porque eu acho que é importante a gente Sim, compartilhar, né? Tem um livro sim. aqui que é muito legal, só que ele está em italiano. Eu já comprei, ele está aqui. Que também se chama Pedagogia Hip Hop, né? E ele então, esses agora é a trinca, né? A gente tem uma trinca de Uhum. livros referentes com esse título, né? Que eu acho que é importante. Mas aqui os três, quando você vai ler, é assim, são as nossas experiências que estão em Uhum. evidência, né? As nossas experiências de campo. Existe diferença aqui nesses dois porque são pessoas do hip hop, né? Então, Sim. quando o professor aqui, ele é um pesquisador, um militante Uhum. negro e tal, mas ele vai dialogar com as letras de rap. Então, ele vai ser contestado em várias formas, assim, o que é real, o que não é real, porque ele escolhe as letras, depois ele vê que tem que dialogar e tal. Então, ele vai se construindo. Só que o que tem legal aqui é que vai ter a definição do que é a pedagogia hip hop na prática, né? Então ele define as três formas de pedagogias assim dentro desse diálogo do hip hop. Aqui você vai ter muita experiência também, tem o trabalho de campo, tem na rede também, você encontra no Facebook. O meu tá Pedagogia Hip Hop Brasil, dele tá só Pedagogia. Eu acho que lê Davide, eu não sei se é David, como a gente fala, ou se em italiano a gente lê como se escreve. Se for ler como se escreve é Davide, né? Mas enfim, a gente precisa entrar em contato com essas coisas e tentar traduzir. Então eu tô tentando achar alguém para traduzir que fale italiano, que consiga traduzir esse livro, que eu acho que vai ser importante para a gente também. Então, assim, quando a gente fala de pedagogia hip hop, a gente está falando de três núcleos assim de lugares que eu conheço. Então a gente está falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem o programa chamado Hip Hop Education, que eu não sei se você conhece. Muito bom. Tem o Crazy One também, que faz os estudos dele lá no templo. Tem a Bíblia aqui, né? Nossa, eu sou louco por esse livro, tá muito caro na Amazon, mas nossa, eu preciso dele. Eu ganhei. Esse aqui eu ganhei do Rooney, do Guardião. Ele tem um Ai, monte de ai. livro, Ah, aí ele vou, tinha dois, aí eu vou falei, dar um né? salve nele. Ele tinha dois, aí eu olhei e falei, então, né? A gente que tem vício por livro, essa coisa, né? E a gente precisa, porque a gente precisa ter contato para a nossa pesquisa, então a gente já usa uma desculpa aí. E aí são importantes para a gente poder entender que o hip hop ele faz parte de um contínuo de luta, que é estético e político. Ele faz parte da luta antirracista, né? Porque ele é produto dessa cultura vernacular do Atlântico Negro. Então, quando a gente fala que não é mimimi, não é lá vem eles falando de racismo, de violência, porque o hip hop ele é fruto de uma cultura de paz, né? E Uhum. pelo hip hop, por causa do hip hop, a ONU fez a década
da cultura de paz. Então a gente que foi um tratado assinado, um acordo, uma carta, né, que teve uma assinatura de mais de 7 mil pessoas, se eu não me engano, milhões de pessoas, né? Não foi mil, foi milhões. Então teve muita gente assinando. Foi em 1989, né, que a galera do hip hop ela começa a gritar por esse acordo aí, por paz, né, para que o hip hop ele fosse difundido de fato no mundo e que a gente tivesse contato com essa responsabilidade que tem o hip hop, né? Porque na época a gente só dançava, né? Todo mundo, ai, vamos curtindo. Década de 80 é isso, a gente reproduziu os waves, os movimentos e tal, era tudo break dance, a febre do break dance, né? Era aquela coisa, então todo mundo só queria dançar, se divertir, curtir, mas muitas vezes quem estava dialogando, você travou? Não, não, tô aqui, ok. Travou. Ou eu. Não, pra mim tá Então quem ok. estava dialogando mais com essa coisa mais politizada, né, com o hip hop mais politizado, é sempre os militantes, os xaropes, né, do rolê. Assim, com índice de extermínio de jovens muito alto, né? Então, vale a pena a gente ressaltar isso. E quando a gente fala de hip hop educação, né, no contexto educacional, a gente não está moldando, formando. Então, pedagogia, quando a gente entende o que é pedagogia, a gente tem que entender que não existe um plano de ensino estático, porque ele tem que ser mutável, flexível, né? Cris, a gente já está chegando no final. Eu quero que você fale para mim quais são as suas referências, porque assim, eu sou a pessoa que eu adoro ter referências. Você é uma referência minha. E eu queria saber quais são as suas referências dentro do hip hop. Nossa, gente, lá vai, que pergunta complexa. Óbvio que assim, né? Tem muita gente boa, assim, que está no corre, né? Que a gente fala quem está no corre, né? Que está nesse corre. Eu sou cria, assim, de militância, né? Desse hip hop militante e tal. Uma das grandes referências, assim, da minha vida que eu levo é meu irmão. Eu levo como irmão, assim, que foi luz na minha caminhada. Ele sempre falou assim, mano, quando eu tava passando as piores dificuldades, ele falava assim, Cris, não olha pro lado, não olha pro outro, olha sempre pra frente. Segue, acredita, e vai naquilo que você acredita, que é o B-Boy Banks. Não sei se você teve contato com ele ou sabe da história dele, ele é da Backspin, né? Nada bem. Faleceu aí, assim, inesperadamente, né? Mas foi uma perda muito assim, muito pesada, porque eu tinha um outro amigo em comum, que era o B-Boy Léo, que também era um irmão para mim, que são duas pessoas maravilhosas. Assim, o Léo, ele tinha um talento muito forte assim com break, e só que ele precisava trabalhar, ele morava em Paraisópolis e os pais dele falavam assim, não, você tem que trabalhar tal. Então chegou um limite que a dança, ele ia ter que parar de dançar. E eu fui convidada a dar aula no CEL de Paraisópolis quando inaugurou. Só que aí eu falei para a ONG que estava me contratando, eu falei assim, tem como eu dividir esse espaço com outra pessoa? Eles olharam assim, como assim? Não, é que eu tenho uma pessoa que está precisando, só que assim, como eles precisavam de alguém que era da educação física, que tinha CREF, eu falava, então eles tinham que me contratar. E aí eu falei assim, ó, então faz o seguinte, tem como dividir? Ah, tem. Então vocês dividem o quadro, resolvem entre vocês, ok, pode ser. Aí eu falei assim, aí eu ia ser, minha carteira ia ser registrada. Aí eu pedi para que, eu falei, não, a gente já tem, né? Então eu pedi para que a carteira dele fosse assinada. Então ele teve a primeira carteira, o primeiro registro em carteira foi como arte educador, assim, lá. E assim, eu vi um talento, eu falei, eu não posso fazer isso, eu precisava da grana, precisava, estava pagando faculdade, enfim. E aí eu falei assim, olha, mas foi naquele momento, aquele start que eu tive. E aí o Léo foi um dos alunos do Banks. E aí depois ele ficou atuando no lugar onde o Banks dava aula, que era o Einstein. E aí o Banks passou o bastão, né? Deu a oportunidade para o Léo, e o Léo continuou, seguiu. Só que o Léo faleceu em 2015, morreu afogado, né? Vítima de afogamento. E aí foi muito pesado. E aí foi um momento que a gente se aproximou mais, eu e o Banks, porque assim,
a nossa ligação, ela vem desde a casa do Zezinho, porque eu, Léo, era da mesma CRIO, que era Silêncio Criativo. E aí a gente começou a fazer a conexão Paraisópolis, Capão e M-Boi, né? Então tinha essa conexão porque meu grupo ficava chamava Silêncio Criativo, ficava na Casa de Cultura do M-Boi Mirim e da Vila da Paz ali, do entorno de onde era o Centro Social Santa Mônica, que era a nossa saidinha, né? Que a gente falava assim. Então, durante anos a gente promoveu essa conexão, então os adolescentes eles circulavam, a gente fazia batalha entre eles, assim, das nossas oficinas, batalha de break, enfim, né, apresentações e tal. Então eles foram grandes referências na minha vida e quando eu mais precisei, assim, estava muito mal, aí o Banks me ajudou muito nesse processo. E dentro dessa construção pedagógica também, ele foi uma pessoa que falou, mano, vamos lá e tal. Inclusive ele fez parte de uma docência numa das escolas comigo aqui no Capão Redondo, ele, o Gaspar, o Rod, que é um cara aqui também da Quebrada, e o Nino Brau é uma referência para mim assim, porque também foi a pessoa que me levou para pesquisa, de fato, falou, olha, tem coisas teóricas aqui que você precisa olhar, né? Então, ele me aprofundou, me deu essa luz, assim, de aprofundamento teórico. A Charline é uma pessoa, assim, que me inspira politicamente, né? Então, a forma política como ela olha o hip hop é muito importante. Tem a Drica Backspin também. Nós somos almas gêmeas, né? A gente costuma falar. As insuportáveis, quando a gente tá junto, ninguém aguenta, assim. Mas a gente tem uma coisa assim que a gente acolhe a galera que o hip hop exclui, que infelizmente é o movimento quando a galera começa a se reconhecer enquanto LGBT. Então os rappers têm muita dificuldade de entender que assim, independentemente, né? A quebrada queer, por exemplo, a gente olha para essa galera o rap, a galera do rap tem dificuldade de reconhecê-los enquanto rappers, por exemplo. E a gente já fez muita coisa assim, em prol do movimento LGBT juntas, né? E isso eu acho maravilhoso. E essa galera é uma galera que, tanto assim, que o meu grupo, o Gueto Crio, atualmente, que é o grupo que eu sou mentora, esse grupo a gente fala que são os excluídos dos excluídos, né? Porque quando, principalmente no break, assim, quando a galera começa a se reconhecer sexualmente, assim, aí a galera começa a ficar no canto, né? Porque só cabe os héteros, né? Dentro desse lugar. E aí a gente falou assim, não, vem aqui que você é nosso também, é tudo nosso e vamos participar. Então, tem muito disso. Tchelle também é uma pessoa que me inspira dentro desse processo, né? De afirmação, né? Porque a gente está falando de afirmações aqui, né? Então são as pessoas que me ajudam nessa construção de identidade, me auxiliam muito dentro desse processo. Paralelamente a isso, eu tenho que falar da Batalha Final, né? Que eu sou dançarina, então a Batalha Final, que é produzida pelo Rune e pelo Ninja, né? Para mim, assim, foi uma experiência de olhar, sabe quando você olha, assim, canta e você quer fazer? Eu não tinha recursos para fazer isso, acontecia na região central, né? Então ia com a minha quebrada e copiava, assim, na medida do possível, fazia tudo sem grana, sem nada, mas fazia o melhor, né? E eu tive a oportunidade de ser produtora da Batalha Final. Então, assim, olha só como a gente evolui, né? Quando a gente olha uma coisa que a gente se inspira e a gente quer muito. Uma outra pessoa que me inspira é o rapper Vidal. Tem bastante homens, assim, porque a cultura hip hop, ela tem isso também, né? O rapper Vidal, ele é um militante, assim, da cultura hip hop. Ele é um militante da vida, né? Ele luta por uma por uma vida mais justa, né? Mais digna da população pobre. E assim, ele é muito politizado nesse sentido de ir para a Câmara, ou para a Câmara dos Vereadores, para a LESP aqui em São Paulo, e lutar. A gente escreveu o projeto Lei Juntos, referentes ao hip hop. A gente tem feito vários trabalhos assim nesse sentido, né, de construção, de você pegar emendas e construir projetos. Então, assim, são pessoas que me inspiram em vários âmbitos, assim, né, no campo o hip hop como educação, o hip hop como ferramenta política, o hip hop como projetos sociais, assim, né.
estão dentro desses lugares, assim, eu acho que são pessoas que estão aqui no meu coração e que eu levo como escola. Ah, é da hora. Depois, quando o pessoal do audiovisual editar, eu vou pegar nome por nome, todos os nomes e referências citados em cada um dos vídeos e vou atrás, porque eu sou assim. Tem várias pessoas, tem uma outra pessoa que eu amo, assim, que tipo, o rap salva, né? O rap dele me salvou também, que é o PMCO, o livrinho dele. Ai, nossa, eu vi a oficina dele de rima. Nossa, é sensacional, é sensacional. Tem no YouTube, você pode Isso, procurar no tem mesmo. YouTube, tem o Pé de Palavra. E Você você vai acha ver todo o muita, conteúdo. muita, muita coisa legal, assim. E ele é um educador muito especial. Ele trabalhou no cárcere também. E é uma pessoa que merece ser reconhecida, que muitas vezes o hip hop deixa lá, né, os mais velhos de canto. É uma pessoa que me influencia muito, a gente conversa bastante. Eu acho tão estranho, né? Você ser fã, tipo, ela faz uma tietagem, daqui a pouco, ai, amiga, eu não. Ele fala assim, amiga, e ele é de Minas, né? Então eu brinco com ele que assim, aqui no Capão tem aquela, né? Coisa de marra, aquela coisa, então, mano, tá ligado, meu gangster e tal. Aí vai o P, uai, né, com aquele jeito mineiro dele. Aí eu brinco com ele, eu falo, P, nossa, é uma pessoa muito encantadora, assim, um intelectual muito importante e uma pessoa muito importante, assim, para a nossa literatura, né, para nossa literatura hip hop. Assim, a gente não pode deixar de lado o P, porque ele é uma pessoa incrível, incrível, assim. E ele tem dialogado muito, né, com as juventudes aí, mandado a letra, fazendo a juventude pegar a visão no Instagram. Você tá muito, muito bacana, assim, o processo que ele vem fazendo de adaptação dessa pandemia, né? Nossa, sim. Eu achei o projeto de oficina de rima dele nos 2 primeiros meses de coletivo Quinto Elemento. Que a gente estava buscando material de pessoas para a gente usar como fonte para o nosso projeto para as escolas. E aí a gente achou dele. E eu não sei se foi no site do Itaú Cultural, não vou lembrar agora, mas eu lembro que eu achei assim a oficina completa, toda a didática, as músicas, os vídeos, é assim sensacional. Ele dando a oficina ali. Então, eu acho que é importante isso, é a gente disponibilizar, né? A gente aqui na Universidade de São Paulo tem um grande problema, que fica assim, com receio de disponibilizar a pesquisa, né? Mas a nossa pesquisa, ela tem que ser disponibilizada para as pessoas olharem, tanto que assim, tá lá nas minhas redes também, vocês podem acompanhar o Festival Pedagogia Hip Hop, o P disponibiliza, tem o Daniel Garnett também, que fazia parte do nosso grupo de pesquisa, que também disponibiliza lá, consultor de rima, né? Ele tem um projeto chamado Consultor de Rima e tal. Então, assim, tem vários projetos incríveis, né, que acontecem, assim, tem um projeto que eu faço parte, que é o Projeto Cidadania no Morro, lá de Recife, que também é um projeto muito bacana, que também dá formação para os professores. Então eu fui 2 vezes para fazer esse processo, né, de dar formação para os professores e levar e fazer esse trânsito entre a comunidade, a escola e a universidade. Então, que eu acho que é esse nosso papel, né, enquanto acadêmicos, né. Da hora. Cris, então para finalizar, eu quero te agradecer. Quero dizer que é uma honra para mim e para o coletivo ter você nesse projeto. Você então deixasse um recado para o final, um recado para quem está assistindo, não para o pessoal do hip hop, para quem não é do hip hop. Deixa o seu recado final aí para gente. Quero agradecer, eu admiro vocês, assim, foi algo que eu não conhecia o coletivo, né? Vocês que me convocaram, né, a conhecê-los. Eu acho que isso é fundamental, o projeto que vocês fazem é um projeto que leva a mensagem para as pessoas, né? Independente se ela é do hip hop ou não. Ser hip hopper, né, a gente tem uma responsabilidade social, então acho que nesse momento, assim, principalmente pandemia e principalmente com vários ataques que o hip hop sofreu, né, vem sofrendo aí, de ser, é uma dancinha, é um picho, é isso, é aquilo. O hip hop, ele salva vidas, né,
ele já mesmo. E eu acho que o que falta para a gente é a gente entender que existem. Eu vou finalizar de novo com Ayrton Krenak, né, que ele fala dessa questão da gente entender a pluralidade do mundo, né, a diversidade que tem esse mundo. E ser hip hop é também respeitar os outros mundos, né, que existem vários mundos. E o hip hop a gente enxerga como um desses mundos, uma possibilidade sensível da gente poder entender ou construir ou reconstruir uma sociedade ou sociedades humanizadas, né? Porque a pandemia ela está servindo de lição, mas ela já houve outras pandemias, já houve guerras, né? E o que a gente pode fazer para mudar, né? Porque o que a gente vê é uma comoção, né, da classe AA do nosso país. Olha, fique em casa, ficar em casa, né? Para quem tem casa é oportuno, então fazer lives, fazer views, etc. Olha, tomando seu café, o seu melhor café do mundo, mas só que do outro lado existem, na periferia está tendo uma média de a cada 10 pessoas, 10 famílias, 9 estão passando necessidade, 9 pessoas estão com deficiência alimentar, estão mal comendo feijão com arroz, né? Então a gente está num momento em que a desigualdade social ela está alarmante, a fome, né? Ela é eminente. Então, o que as pessoas querem é comer, né? Então, quando a gente tem que parar de ser hipócrita, eu acho que a hipocrisia do nosso país é isso, a gente vê um monte de dinheiro com poucos e essa redistribuição não chega, né, para os outros. Então, como que a gente faz para chegar, né? Então, a gente está aqui nessa luta constante, né, por uma sociedade mais justa, humanitária. E assim, olhar o outro, né? Olhar a necessidade do outro e ser mais humano. Ser mais humano é distribuir, né? Vamos distribuir para que as pessoas não passem fome. Se você vê que tem aqui perto da minha casa tem moradores de rua, eles já estão até próximos da gente aqui, porque é assim, essa troca, tem que ter essa troca, né? Então eu agradeço a oportunidade da partilha, né? Da troca. Espero que as pessoas olhem e nos vejam, né, vê a nossa cultura não só como uma cultura lida como marginal, mas como uma cultura que possibilita caminhos, né? Esse caminho de libertação. E que a juventude possa olhar para a gente como referência e se inspirar em nós. Gratidão. E é isso, muito obrigado pela presença, foi uma honra para o coletivo ter você com a gente. E vamos, que o hip hop vive e com certeza resiste. Bem, gente, esse aqui foi o nosso vídeo sobre... Não, vamos de novo. Bem, gente, esse aqui foi a nossa entrevista com essa rainha que vocês viram aqui, a Cristiane Dias, ou como ela é conhecida nas ruas e no hip hop como Big Girl Cris. Vocês viram a potência que é e a importância que é da gente trabalhar a literatura e a pedagogia dentro do hip hop. E isso só reforça o que o coletivo Quinto Elemento sempre diz, que o hip hop ele não é só um produto artístico, né? O hip hop ele é todo um movimento sociocultural que muda, salva e transforma vidas. E se vocês estão vendo eu aqui falando com vocês, se vocês estão vendo a Cris falando com vocês, é porque o hip hop salvou a minha vida, salvou a vida dela, e eu tenho certeza que salva milhares de vidas aí pelo Brasil e o mundo afora. Então, gente, de novo, deixa o seu like aqui embaixo, segue a gente no YouTube, nas outras redes sociais e fiquem, todo mundo aí, fiquem espertos porque tem mais episódios, a gente vai ter entrevista com outras personalidades incríveis do hip hop. E é isso, gente, não deixem também de compartilhar com todos os amigos, amigas e amigues, compartilha com todo mundo, marca a família, aproveita que está em quarentena, põe na televisão e chama a família inteira para assistir junto, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Muito obrigado. Queria agradecer agora também ao pessoal do audiovisual, ao pessoal que cedeu o local da gravação também, ao Black Dog Public House. E queria agradecer a toda a equipe do Quinto Elemento, a toda a equipe de produção desse projeto.
Muito obrigado, gente. E é isso. Isso foi Quem Faz o Corre do Hip Hop no Brasil.